Senhor, ó Deus, ó Pai, nós colocamos, ó Pai, o teu servo em tuas mãos, que o Senhor possa, ó Pai, usá-lo, ó Deus, como instrumento vivo, ó Pai, aqui nesse altar. Que, ó Pai, a palavra, Deus, que o Senhor já falou ao coração dele, também possa, ó Pai, achar guarida nos nossos corações, ó Deus. Prepara os nossos corações, ó Pai, para receber essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo o que tem feito por nós. Amém, Jesus. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós nesta noite. Agradeço desde já o convite da Federação de Homens. Obrigado, meus irmãos. É um privilégio estar aqui com cada um de vocês, e especialmente na Igreja do Lindéia, uma igreja que faz parte da minha história. Já viemos aqui várias vezes, desde criança, em diversas circunstâncias, e é sempre um prazer retornar, sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Convido a todos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler no capítulo de número 1, do versículo 15 até o versículo de número 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, do versículo 15 ao 23. Colossenses 1, do 15 ao 23. Eu vou ler, peço para que os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim o texto: Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que, nele, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, bom é estarmos em Tua presença, bom é estarmos aqui para Te louvar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. E eu Te agradeço, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui comemorando mais um ano desta Federação de Homens. E a nossa oração, ó Pai, é para que o Senhor abençoe a cada homem que está aqui nessa noite, cada líder, cada chefe de sua família, cada homem que o Senhor chamou, cada crente, ó Pai. Que ele seja abençoado por Ti, juntamente com ele, seus filhos que aqui estão, suas esposas, suas filhas. Que todos que aqui estejamos, ó Pai, saiamos daqui edificados, não por mim, mas pela Tua palavra. Que a Tua palavra fale a nós, ó Pai, que nós saiamos daqui mais conhecedores do Senhor, e especialmente da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, ó Pai, e em nome de Cristo Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Meus irmãos, nós somos cristãos. Nós temos plena convicção disso, mas enquanto crentes presbiterianos, hoje pensando no aniversário da Federação de UPHs, enquanto homens presbiterianos, quem é Cristo para você? Qual seria a sua resposta? Se alguém te parar na rua e te perguntar quem é Cristo, o que você responderia? Cristo é uma pessoa importante, talvez do lado de outras grandes personalidades, aí no campo da religião, do lado talvez de Maomé, de Buda ou de qualquer outro pensador. Cristo é só mais um? Talvez sua resposta seja, não, Cristo ele não é mais um que está ali no meio, Cristo é tudo, tudo para mim, mas tudo o quê? Quem é Cristo para você? Essa é uma questão que a gente se depara, e no mundo onde cada vez menos pessoas conhecem a Cristo, a gente tem que saber responder, quem é Cristo? A gente reconhece a importância dessa pergunta e, de fato, precisamos pensar, será que eu, você, realmente conhecemos a Cristo?
Essa é uma questão que vem e vem desde muito e muito tempo. Muitos afirmam conhecer a Cristo. Muitos colocam, sim, sua divindade, muitos colocam sua importância, até mesmo a sua necessidade. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de ver a Cristo de modo completo. Isso gera vários e vários problemas. Mas, meus irmãos, isso não acontece só nos nossos dias, não é algo só do nosso tempo, isso vem desde muito e muito tempo atrás. Se nós olharmos já para essa carta de Paulo aos Colossenses, essa é uma questão extremamente importante aqui. Esses irmãos lá da cidade de Colossos, eles conheciam a Cristo, mas parece que eles conheciam a Cristo ainda não de forma completa, não de forma suficiente. Eles tinham ouvido o Evangelho, eles tinham ouvido falar de Cristo Jesus, mas parece que não compreenderam com profundidade. Quem pregou o Evangelho a eles não foi Paulo ou não foi algum dos apóstolos, foi um pastor que surgiu naquela região chamado Epáfras. Provavelmente ele ouviu o Evangelho ali quando Paulo estava em Éfeso e foi até a sua cidade, as cidades da região, pregar o Evangelho. E assim os colossenses ouviram o Evangelho da salvação. Mas rapidamente outras coisas começaram a entrar na igreja, outros credos começaram a entrar na igreja e eles tiveram grandes e grandes problemas. E Epáfras se vê na seguinte situação: olha, eu preciso sair daqui, eu preciso ir lá conversar com Paulo para que ele me instrua, para entender o que eu posso fazer. Porque aparentemente tinham dois tipos de pessoas tratando ali naquela igreja, trazendo outros ensinos além de Cristo. O primeiro grupo, talvez o mais famoso deles, eram os judaizantes. Eles aparecem em diversos momentos no Novo Testamento, ali no livro de Atos. Eles acreditavam que sim, Cristo era necessário, Cristo era importante, mas era necessário algo mais, algo além de Cristo, obedecer também os ritos judaicos, era necessário a circuncisão, era necessário uma dieta específica, era necessário obedecer certas festas, certos ritos. E eles aparecem, se você seguir aí na carta de Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17, Paulo vai combater essas pessoas diretamente. Ele diz o seguinte, Colossenses 2, 16 e 17, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou bebida, ou de dia, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha só, esses irmãos, eles tinham várias cerimônias, tentando alcançar aquilo que eles já tinham. Eles tinham várias cerimônias que apontavam para Cristo, a quem eles já conheciam. Para eles, Cristo ainda não bastava, eles queriam algo mais, mas esse algo mais falava, olha, há de vir o Messias, e eles tinham o Messias, e mesmo assim eles não compreendiam. Era uma esperança de algo mais, algo que eu possa fazer para alcançar a minha salvação. Do mesmo modo, existia ainda um segundo tipo, um grupo que aparentemente, ali naquela região, uma região de cultura grega, existiam vários filósofos, vários pensadores, e a ideia deles caminhava o seguinte, olha, nós precisamos sim de Cristo, mas nós ainda precisamos conhecer algo mais, algum tipo de segredo, algo que não está revelado, um tipo de conhecimento, um tipo de algo que veio a ser conhecido depois como gnosticismo, a ideia da gnose, do conhecimento, de modo que eles tinham acesso ao mundo espiritual diferente depois quando eles tinham esse conhecimento. Está logo na sequência do texto que nós lemos de forma complementar, lá em Colossenses 2,18, Paulo fala a esses irmãos diretamente quando diz, ninguém se faça ávido contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, a sua mente carnal. Olha só, essas pessoas acreditavam que eles precisavam de outras coisas, um tipo de humildade, mas que levava a falso culto, baseando-se em visões, adoravam a anjos. Meus irmãos, mais uma vez, Cristo, mais alguma coisa. Parece que um tipo de comportamento que eles tinham ali. Apenas Cristo, apenas o nosso Deus, Ele é digno de culto. Mas eles queriam outras coisas, buscando algo mais, buscando o mundo espiritual, que, tendo Cristo, eles já tinham tudo aquilo que eles precisavam. Eles queriam um tipo de mistério diferente, quando eles já tinham o completo mistério da graça, revelado a cada um deles. Percebeu aqui a relação com Cristo? É sempre alguém querendo colocar Cristo e algo mais sendo importante. Eles não entendiam completamente a pessoa de Cristo, porque se eles compreendessem, nada mais era necessário. E nós precisamos também compreender Cristo de modo perfeito, de modo integral, entendermos quem Cristo é, o homem perfeito. Porque quando nós olhamos para outras coisas, a gente, por exemplo, olha para o mundo e fala, não,
O mundo é uma coisa, a igreja é outra. A gente tem que se importar só com a nossa vida espiritual dentro da igreja, nada que está do lado de fora. É sinal que talvez nós ainda não tenhamos compreendido completamente quem é Cristo. Quando nós olhamos para a sociedade e pensamos, ela não tem nada a ver com o Senhor, talvez a gente não tenha compreendido ainda tudo o que Cristo é. Quando nós olhamos para os poderes, para as guerras, muitas vezes, que esse mundo faz, e achamos que isso está completamente fora do domínio do nosso Senhor, é maldade pura, isso é culpa da humanidade? Sim, é culpa nossa, mas falamos que isso está fora do domínio de Deus. Nós também não compreendemos o Senhor da maneira que devemos compreender. Meus irmãos, até mesmo quando a gente olha para a igreja e pensa, não, às vezes isso aqui é só uma instituição humana, a gente prega a Cristo, o que vale é Cristo, mas a igreja, enquanto instituição, ela é carnal, é coisa só do nosso tempo. É porque a gente ainda não compreendeu plenamente a figura de Cristo Jesus. Nós precisamos compreender ao Senhor, para compreender como é que Ele é completo, é o Senhor das nossas vidas. Ele veio, Ele nos criou, Ele nos redimiu e nos leva a servi-lo. E isso é transformador. Nós precisamos reconhecer a Cristo de modo perfeito. A nossa fé não é um departamento que a gente vem na atividade da federação, de UPH, no aniversário da federação, nem só que a gente vai à igreja domingo de manhã para a escola dominical, nem só no culto de domingo à noite. Mas se nós somos crentes, nós devemos viver a nossa fé em tempo integral. E para que a gente viva essa fé, a gente precisa compreender a Cristo e compreendê-lo em sua totalidade. A centralidade de Cristo na vida, esse é o grande assunto de Paulo nessa carta. E quando ele entra, se você olhar aí antes do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo número 14, Paulo sim vai orar por aqueles irmãos, agradecendo por eles, rogando por eles, falando da redenção deles em Cristo. E a partir aí do versículo número 15, vai demonstrar para eles a centralidade de Cristo, como eles deviam conhecer a Cristo de modo completo. Paulo nunca tinha pisado lá, mas importava em ensinar esses irmãos a importância de quem era Cristo. E para nós hoje, igreja do século 21, nós precisamos compreender a obra de Cristo, olhar o que Ele fez e como essa obra ainda é aplicável a cada um de nós, como ela ainda é importante a nós. Por isso, essa noite, nós vamos olhar para esse texto sobre a seguinte ideia: a obra de Cristo em nosso favor. A obra de Cristo em nosso favor. E onde Cristo faz essa obra? Em primeiro lugar, Ele faz essa obra no mundo. A gente vai ver isso de modo mais claro aí no capítulo 1, dos versículos 15 a 17. Versículos 15 a 17, que dizem o seguinte: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tem algo que sempre me intrigou ao longo da história, e é normal, a gente tem esse debate de tempos em tempos, que é qual que seria a imagem do Senhor? Como que Deus deveria se parecer? A gente olha às vezes e tenta... A gente vê isso no mundo como um todo, as pessoas tentando criar um artifício para explicar quem é o nosso Deus. Alguns vão desenhar aqueles desenhos de criança, que nós inclusive abominamos, aqueles desenhos de velhinhos em histórias infantis ou coisas do gênero, como se Deus fosse algo assim, ou quem sabe até mesmo uma pedra, uma força, uma luz. Como é que Deus se parece? Isso é algo que é muito discutido, inclusive, se Ele é o Criador do mundo, qual que é o seu tamanho, qual que é o seu poder. E o nosso Senhor é bem claro em dizer que Ele nunca quis imagem no mundo para si. Se a gente olhar o segundo mandamento, por exemplo, é justamente esse: não farás para ti imagem de escultura. E o texto continua dizendo e descrevendo como a gente não deveria fazer imagem do nosso Senhor. E no mundo antigo existiam sempre várias e várias imagens. Se você olhar, por exemplo, Israel, quando Moisés demorou a descer do monte, eles fazem para si uma imagem de um bezerro e começam a adorá-lo. Mas o nosso Deus nunca quis que fosse feita uma imagem dele. E por que Ele nunca quis? A resposta é clara: Cristo viria. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a representação do Senhor, o Criador se fazendo matéria. Se nós quisermos conhecer a Deus, a primeira coisa que nós precisamos e devemos fazer é olhar para Cristo Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação, aquele que tem a honra mais elevada. Quando a gente fala que esse texto ele coloca para nós de primogênito, a gente pode pensar em dois aspectos. Normalmente, hoje em dia, quando a gente fala em primogênito, é o primeiro filho, o mais velho, que nasceu primeiro.
Mas, ao longo do texto bíblico, a gente observa que é um segundo contexto, que inclusive é muito mais usado e muito mais importante que a ideia de quem nasceu primeiro. Mas aquele filho que vai ter a honra maior, aquele que vai ter a primazia, que vai ocupar o primeiro lugar. Se você olhar, por exemplo, lá para Salmo 89, versículo de número 27, o salmista diz o seguinte: falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Como é que alguém pode ser feito primogênito, se não receber essa honra? A ideia do texto é que a honra de primeiro do mundo, a maior honra de toda a criação é colocada em Cristo Jesus, porque Ele é, sim, o primogênito em termos de honra. Ele recebe todo o poder. Não é que Ele é o mais velho necessariamente, como um primeiro criado. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele nunca teve início, mas Ele é aquele, o primeiro em honra. Quando nós olhamos para a criação, quem deve receber honra por tudo que acontece é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro, Ele é o primaz, o mais importante, o mais glorioso, porque Cristo fez a sua obra, por isso Ele tinha honra. Ele é o representante de Deus aqui na terra. E Cristo recebeu essa honra porque Ele foi instrumento para formar todo mundo. O texto diz que todas as coisas foram criadas por Ele, as na terra, as no céu, as visíveis, as invisíveis. Se você pensar em qualquer coisa que existe, foi Cristo que fez. Já parou para pensar, por exemplo, nos planetas? Qual a necessidade de existência de uma galáxia bilhões e bilhões de anos-luz daqui, que a gente nem sabe se ela existe mais ou não, porque a gente só vê ela bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás? Para quê? Se não para mostrar o tamanho do nosso Deus, o tamanho da sua glória, o tamanho da sua majestade. O Senhor tem domínio sobre tudo, sobre os astros do universo. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para as coisas pequenas, para os átomos, por exemplo, elétrons e tudo mais que está ali envolvido, se a gente pensar em algo um pouquinho maior já, se pensar, por exemplo, nas bactérias que fazem o mundo funcionar, foram criadas pelo nosso Deus. Se a gente pensar até mesmo nos poderes, nos céus, foram criados pelo Senhor, a autoridade dos anjos. Se a gente pensar até mesmo no julgamento do inferno, lá está o Senhor exercendo a sua autoridade, dos átomos até os maiores astros, dos insetos, das bactérias, até os grandes animais. Tudo foi feito por intermédio do nosso Senhor. João capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo, ele é o grande sustentador do universo, não só das coisas criadas, da matéria, mas até mesmo das instituições. Se existe igreja, se existe poder, se existe países, se existem empresas, tudo foi feito e é mantido por intermédio de Cristo. Paulo diz que os tronos, as soberanias, os principados, as potestades, tudo, independente do que for, é feito e existe por causa do nosso Senhor. Cristo é o centro. Se existe igreja, se existe cidade, estado, país, se existem empresas, instituições, independente do que for, só existe porque Cristo escolheu assim, porque Cristo mantém, seja no céu, seja na terra, tudo que há existe para o Senhor. Um grande teólogo, Abraham Kuyper, um teólogo holandês, extremamente importante, ele tem uma frase que eu acho que explica isso de forma muito clara. Não há 1 milímetro quadrado em todo o universo, em toda a criação, do qual Cristo não olhe e reivindique, é meu. Tudo que existe, cada detalhe, por menor que seja, é feito por Cristo Jesus e para Ele. Tudo leva a assinatura dele, cada aspecto do universo, criado e mantido por Cristo. E feito sempre de modo perfeito. Devemos lembrar que quando Cristo fez o mundo, lembra o que ele fala no final? E eis que tudo era muito bom. Tudo foi feito para a glória dele. Até mesmo com a queda, quando nós trazemos a maldade, o mundo passa a ser corrompido, agora a gente tem que trabalhar, a terra produz cardos e abrolhos, e nós temos o mantimento pelo suor do nosso rosto. O mundo ainda tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Hoje eu tive a oportunidade de visitar um irmão no bairro Riacho. Ele mora num lugar bem alto, dá para a gente ver muito e muito longe de onde ele mora. E é incrível como a gente chega em locais, às vezes, perto, faz parte do nosso dia a dia, e a gente tem condição de olhar e falar: uau, que glória, que majestade. Deus criou, parece que era uma pintura, uma paisagem maravilhosa, e tudo para a glória de Deus. Ele é antes de tudo. Ele já existia antes de toda a criação, pois é Deus, e Ele mantém tudo para a glória dEle. E sabe o que é melhor ainda de tudo? Se a gente continuar lendo as Escrituras, a gente vai perceber que Ele fez tudo para o nosso bem.
Ele mantém tudo para que nós possamos conhecer Ele, e assim Ele cuida de nós. Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor fez tudo por bem daqueles que o amam, por bem daquele que Ele escolheu, que Ele elegeu. Cristo fez o mundo para a glória dEle, meus irmãos, e para cuidar de cada um de nós. Olha que bênção! Se o mundo tem coisas boas, tem coisas agradáveis, nós podemos descansar, porque o Senhor está cuidando de nós. Ele cria e Ele sustenta em cada aspecto. Nada está fora do controle do nosso Senhor. Tudo glorifica a Ele. Ele é o nosso Deus. Está ficando claro? Olha como é que o mundo foi criado por Cristo. A obra dele se faz presente entre nós. Nós andamos nela todos os dias, nós vivemos nela todos os dias. Nós somos fruto dessa obra do Senhor. Isso nos leva a amá-lo, isso nos leva a conhecê-lo cada vez mais, nos faz ver o seu governo sobre nós, glorificá-lo através da adoração que nós podemos ver na criação. E você vê Cristo assim? Quando alguém te pergunta quem é Cristo para você, você consegue enxergá-lo como criador, como arquiteto, como artista, como alguém que criou o mundo ao nosso redor e o mantém em todas as suas leis, em cada um dos seus aspectos. Esse é o nosso Deus. E até mesmo quando Ele precisa mudar alguma coisa, Ele faz. Quer ver só? Ele multiplicou o pão. Ele fez a tempestade parar. Ele andou por sobre as águas. Até enviar peixe para a rede, Ele enviou. Esse é o nosso Deus, poderoso, grande em poder e obra. E quando Ele quer, quando Ele deseja, Ele faz as coisas acontecerem do jeito dEle, para a honra e glória dEle. Quer vivamos, quer morramos, quer enriquecemos, quer empobrecemos, construindo ou demolindo, tudo o que existe, existe para a glória de Deus. E Ele tem cuidado dos seus. E glória a Deus por isso. Essa é a obra de Cristo em nosso favor. E Cristo exerce essa obra no mundo. A gente vê, a gente identifica essa obra, ela aparece a cada um de nós, mas nós identificamos essa obra também na igreja. Esse é o nosso segundo ponto, a obra de Cristo na igreja. Versículos 18 a 20 dizem o seguinte: Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo não só governa o mundo, meus irmãos, mas Ele também governa a igreja, o local onde o reino de Cristo, o seu governo, é visto de modo mais claro, é justamente aqui, justamente em nosso meio. Ele é quem define cada aspecto, cada questão da igreja. Ele é o cabeça, Ele nos guia. Se a gente pensa em cabeça, o que você imagina? Eu penso em dois aspectos, e a teologia vê dessa forma também. A gente tem um governo de Cristo que faz a igreja crescer, faz a igreja avançar, o que a gente chama de um governo orgânico. Um corpo que tem cabeça, ele vai se desenvolver, ele vai ter as suas funções vitais mantidas, ele vai seguir da maneira que é necessária para que ele sobreviva. E Cristo faz isso conosco, Ele cuida da igreja, Ele cuida da nossa UPH, para que ela continue rendendo honra e glória ao Senhor. E ao mesmo tempo é a cabeça que não só faz o nosso corpo funcionar, nosso coração continuar batendo, a gente continuar respirando, mas é também a nossa cabeça que vai definir, por exemplo, o que nós vamos fazer. Se você veio aqui nessa noite, você pensou que você viria aqui essa noite. Você teve que se levantar do seu sofá, levantar da sua cama, espero que tenha tomado um banho, escolhido a roupa que você ia vir, e você estivesse aqui nesta noite, estivesse agora ouvindo essa mensagem. É a nossa cabeça que tem nos governado, e Cristo é o cabeça da igreja. Ele é quem define cada aspecto, o nosso viver cotidiano, quais são os planos, para onde nós vamos avançar. Cristo está governando sobre nós. Ele é o cabeça, e nós somos o seu corpo. Somos o corpo da imagem do Deus invisível. Dessa forma, o mundo pode conhecer a Jesus Cristo através da igreja. Por isso Ele nos governa, por isso Ele define onde nós vamos andar. E Paulo continua dizendo que Ele é o primogênito. E aqui, mais uma vez, ele usa essa palavra, mas aqui a gente pode sim colar os dois sentidos. Ele é o primogênito de entre os mortos, tanto o primeiro a ter uma nova criação, o primeiro a ser glorificado, a ter um corpo como nós teremos nos céus, mas Ele também é o primeiro em honra. Ele é o digno de toda adoração, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar, e ressuscitou por conta própria. Ninguém foi lá e mandou, sai do sepulcro. Quando chegaram lá, para a surpresa de todos, Ele já tinha levantado, já estava longe dali.
Esse é o nosso Deus. É Cristo quem inicia essa nova ordem dos santificados em Cristo Jesus, da igreja que nós fazemos parte, que já começamos a ser transformados aqui nessa terra, mas seremos completamente nos céus. Nós somos a nova humanidade, iniciada em Cristo Jesus, de qual todos partilhamos dessa salvação que é pregada. Se você compreendeu o Evangelho, a obra de Cristo Jesus, você faz parte dessa nova criação. Ele é o primogênito. Ele lidera aqueles que vieram, se encarnaram, nos tornamos humanos, o Senhor nos criou, nós nascemos, crescemos em nossos pecados, e Ele vem, nos redime, nos transforma através de sua obra, morrendo em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Assim Cristo está sobre nós, cuidando de cada um de nós, nos trazendo para a sua igreja, onde Ele faz dela o trono da sua glória, onde Ele manifesta a sua glória ao mundo. Meus irmãos, ninguém é como Cristo. Ele é o mais elevado, Ele está acima, Ele quem governa. Não é conselho, não é pastor, não é supremo concílio que seja. Quem governa a igreja é Cristo Jesus. E por isso a igreja deve louvá-lo e adorar apenas a Ele. Se a gente começasse a falar de outros homens, dando glória a outros e não em Cristo, é sinal que tem algo errado em nós. E a gente pode falar de outras pessoas. A gente, por exemplo, fala de Paulo, de Pedro, de Moisés, mas a gente só fala deles quando eles nos fazem ver a Cristo Jesus, quando eles apontam e colocam Cristo como alvo. Paulo mesmo vai dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Falando, olha, me imitem enquanto eu imito a Cristo, e assim nós todos vamos imitá-lo. E em outro momento, em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós devemos sempre imitar a Cristo Jesus. Ele é o modelo, Ele é o alvo. E sabe por que Ele é? Porque Ele é pleno. O texto diz que aprove a Deus que nele, em Cristo Jesus, residisse toda a plenitude. Isso quer dizer que Ele cumpriu tudo aquilo que precisava ser cumprido, tudo aquilo que era necessário para a salvação, Cristo cumpriu plenamente. Ele viveu, nasceu, viveu toda a sua juventude, começou o seu ministério, foi para a cruz, sem nunca ter cometido um único pecado que quer. E Ele veio, morrendo em nosso lugar. Ele tem condição de nos redimir, de partilhar isso conosco. Porque Ele é homem, Ele se encarnou, e Ele também é Deus. Ele tem a plenitude em si. Ele é capaz de vir, viver de forma santa, perfeita, morrer e partilhar essa justiça que Ele adquiriu conosco. Porque Ele é homem e também Deus. E Ele sobe aos céus e está hoje lá como nosso advogado, nos defendendo diante do Pai, falando, olha, aqueles lá são meus, eu morri em lugar deles, eles são a minha igreja, eu enviei o Espírito Santo para regenerá-los, Ele é pleno em nossa defesa, e Ele pagou plenamente tudo o que nós devíamos. Um advogado que já pagou o que devia é muito bom, né? Já não tem mais problema nenhum. Ele é a própria comprovação de que nós somos salvos. Mas a Bíblia também nos diz que vai chegar o dia em que Ele virá como juiz, não mais como advogado, e nesse dia Ele dará sentença aos que são dele, aos que são da igreja. Entrem no reino do meu Pai, entrem no céu, foi preparado para vocês. Eu mesmo preparei tudo, eu sei quem são os meus, eu defendi cada um de vocês, e agora estou chamando vocês a mim, venham. Meus irmãos, Cristo é pleno, Ele pagou a dívida com o seu sangue, não sobrou mais nada, Ele fez a nossa paz, e é Ele quem nos chama a Ele mesmo. A gente vive num tempo onde a gente fala de paz, mas paz pela guerra, paz pela força, onde a paz é feita com bombardeios, com aviões, com bombas cada vez maiores e mais poderosas. Cristo fez a paz pelo sangue, mas pelo seu sangue, de modo que agora a gente pode se chegar a Ele, uma paz perfeita, divina. Ele reconciliou tudo. Toda a guerra que nós tínhamos com o Senhor, tudo que estava aberto, toda a inimizade que nós tínhamos com Deus e com o próximo, Ele supriu. Toda a obra da serpente, do diabo, foi finalizada. Cristo venceu e Ele veio nos reconciliar com Ele mesmo. Agora nós podemos viver diante do Senhor, sem mais blasfemar o nome dEle. Todas as culturas vêm sendo transformadas, toda a ciência, quanto mais se estuda, mais se tenta provar que Deus não existe, não tem como. Lá está o Senhor, a sua assinatura em todo o universo está clara, todas as culturas, todos os sítios vão sendo transformados pelo Senhor, nós podemos conhecê-lo cada vez mais e melhor, tudo vem sendo reconciliado com Ele. Uma coisa que eu acho fantástica de observar é quando a gente enxerga culturas profundamente diferentes das nossas. A gente costuma ver muito isso em relatos de missionários, às vezes de indígenas, ou no continente africano, ou na Ásia, onde culturas muito diferentes, com ritos que para nós
escandalizam em alguns momentos, e aí eles são transformados, e de repente, até eles mesmos passam a enxergar o rito de forma diferente. Agora, o que antes era feito para adorar ídolos, para adorar demônios muitas vezes, agora é feito ao Senhor, não mais como era feito, de modo transformado, regenerado, para honra e glória do nosso Senhor. Meus irmãos, Cristo está transformando o mundo para a glória dele. Agora nós temos paz com o Senhor. A Bíblia fala que ele faz até mesmo a paz com a própria criação. O próprio mundo aguarda a redenção que nós teremos em Cristo Jesus, quando finalmente nós seremos transformados de modo perfeito. A própria criação mudará, será também regenerada. Paulo vai explicar isso para nós de forma mais clara, mais uma vez em Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23, que dizem o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, no dia em que Cristo retornar, e Ele vem sobre nós como mediador, nós todos faremos parte dessa nova criação, já estamos reconciliados com Cristo, mas finalmente teremos até mesmo os nossos corpos novos, diferentes, e toda a natureza será finalmente redimida. Como é que isso vai ser exatamente? A Bíblia não nos diz com tanta clareza. Se a terra não vai mais produzir cardos e abrolhos, como é que serão os animais? A gente não sabe. Mas até mesmo a criação geme, aguardando esse dia da volta de Cristo Jesus. É muita glória, não é? Já pensaram? Que dia nós estaremos finalmente com o Senhor, o nosso Deus, que nos regenerou, que pagou a dívida que nós deveríamos pagar, uma dívida que a gente nunca ia ter como. Ele o fez, Ele é o dono da glória, Ele é quem nos chama. E hoje nós somos chamados a conhecer essa glória e partilhar dessa glória. Nós somos o corpo, Ele é o cabeça. Nós vamos ressuscitar como Ele ressuscitou, porque Ele é pleno. Não há falta nenhuma em Cristo, e Ele partilha tudo conosco, e Ele continua sendo pleno. A glória ela é suficiente a cada um de nós. Ele fez a paz, Ele perdoou os pecados, e Ele reconcilia o mundo na nova criação. Esse é Cristo. Ele, e somente Ele, redimiu o mundo, e fez isso bem, deixando o nosso pecado para trás, nos tirando da condenação do inferno e do pecado, e nos trazendo para Ele mesmo. Ele fez pecadores, miseráveis, distantes de Deus, serem filhos amados, serem redimidos. Eu gosto muito de ver os milagres de Cristo Jesus, das vezes que Ele fala assim: olha, estão perdoados os teus pecados. E alguém se levanta lá e fala algo mais ou menos assim: mas a gente não pode falar isso, você é homem, como é que você pode perdoar pecados? E Cristo diz: ah é? Então vem, levanta e anda. Que homem pode dizer isso? Um doido talvez, mas Cristo falava e as pessoas levantavam. Ele é homem, sim, mas Ele também é Deus. Ele tem condição de perdoar pecados, Ele tem condição de virar e dizer: vai, não peques mais. Eu redimo não só o seu corpo, mas eu redimo também a sua alma. Salvação plena no nosso Senhor. Aguardamos esse dia, onde a igreja será finalmente redimida, onde nós estaremos todos juntos para louvar a Cristo Jesus como nosso Deus e como nosso Redentor, como nosso mediador, Ele sendo ali de forma clara e inequívoca, para que todos vejam o nosso cabeça, e nós o adoraremos em espírito e em verdade. E Paulo vai justamente terminar esse trecho da carta aos Colossenses, aplicando a obra de Cristo a cada um de nós. A obra de Cristo em nosso favor. A gente já viu essa obra de Cristo no mundo, já vimos na igreja, e agora veremos a obra de Cristo nos crentes. A obra de Cristo nos crentes. Versículos 21 a 23 dizem o seguinte: e a vós outros, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes,
e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo já mostrou para a gente a primazia de Cristo na criação, na igreja, várias ideias são inclusive repetidas, como a graça vem sendo demonstrada a nós, mas agora ele aplica essa graça àqueles irmãos de Colossos, mostrando como a graça do Senhor havia chegado sobre eles. Ele fala assim, olha, havia pecado em vocês estavam longe, estavam afastados, tinham obras estranhas. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós confiamos no nosso próprio entendimento, a gente acha que a gente se basta, a gente faz como Adão e Eva, lá no Éden, dissemos, não, eu quero ser como Deus, eu quero viver segundo as minhas próprias regras, e o resultado são obras más, obras de impiedade, que nos separam do nosso Deus. Quando nós fazíamos isso, tudo era terrível, nós estávamos condenados ao inferno, tudo era morte, o cheiro de enxofre do lago, talvez já fosse até algo comum e esperado para nós não tínhamos salvação, não havia graça, pelo contrário, havia choro e ranger de dentes. Mas aí veio Cristo, o reconciliador, o resgatador, ele vem e nos reconcilia com o seu próprio corpo, morrendo em nosso lugar, cumprindo a justiça de Deus, amargando o cálice da ira do Senhor e nos trazendo até Ele. Ele pagou a nossa dívida, Ele nos fez nova criação. Meu irmão, minha irmã, a morte de Cristo foi em nosso lugar, foi no meu e no seu lugar, individualmente falando, ela foi aplicada a nós, em cada um de nós. E não se engane, Cristo sabia quem eram os seus, todos os seus, desde o começo. Eu gosto muito da oração de Jesus em João capítulo 17, a sua última oração, oração sacerdotal, antes dele ir para o jardim e ser preso. Lá nessa oração, em João 17, versículo 20, Jesus diz o seguinte, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Sabe quem são esses aqui? Somos nós. Nós conhecemos a Cristo através da sua palavra. Em outras palavras, Cristo orou por mim e por você, lá naquela última oração, naquela oração sacerdotal, para que pudesse nos apresentar diante de Deus. E não é uma apresentação qualquer, se você acompanhar o texto, é algo magnífico, a forma como Cristo nos apresenta diante do Pai. Olha do que Ele nos chama. Ele nos chama de santos. Ou seja, nós somos separados, ser santo é isso, tirado do comum para algo diferente. Nós somos santos, separados para Deus, sem as marcas do pecado, sem viver no meio da imundícia do pecado, sem viver no meio da imundícia do mundo. Você e eu, se nós somos santos, nós somos do Senhor e somente dEle. Nós não mais pertencemos aos nossos pecados, nós não mais pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Você entende isso? Olha que glória, que maravilha! E você não é só santo e separado para Deus, você também é inculpável. Não tem mais nada para colocar na sua ficha, não tem mais nada para colocar sobre, olha, ele tem esse erro sobre ele. Você é inculpável, não tem mais dívida nenhuma sobre você. Cristo assumiu tudo sobre si, levou para a cruz, encravou, acabou, foi pago, foi consumado. Você hoje é inculpado, não mais vai para o inferno, lá para aqueles lugares terríveis, mas Cristo te fez inculpável. E pela obra de Cristo, não há mais dívida nenhuma sobre você. E se não tem mais dívida nenhuma sobre você, você é também irrepreensível. Não é só que você não tem mais dívida nenhuma, nem mais motivo de correção, motivo de repreensão tem sobre você. É uma santificação completa. Você não é mais um pecador sendo santificado, você é completamente santo. É assim que Deus nos vê. Deus nos vê completamente santos, diferentes. Ele olha para nós através de Cristo Jesus. Na abertura, o irmão estava compartilhando sobre tirar a velha roupa do pecado que estava sobre nós, como uma roupa velha, rasgada, sobre talvez estilo de roupa. E a ideia aqui é que nós nos vestimos de Cristo. Nós tiramos essa roupa antiga de pecado, essa roupa antiga de inferno e de morte, e nos revestimos de Cristo Jesus. E assim nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não porque você é santo, inculpado e irrepreensível já hoje, nesse momento. Nós ainda temos pecado, a Bíblia diz que não há homem que não peque, nós todos pecamos, mas através de Cristo Jesus, Deus já nos vê dessa forma, santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Então, pastor, você está me dizendo que eu posso viver do jeito que eu quiser, porque afinal de contas, Deus já me vê de forma santa, de forma perfeita, é isso? Então, eu posso viver, sair daqui e pegar o tanto que eu quiser? Não, meu irmão, por favor, não é isso. Se você continuar lendo o versículo 23, você vai ver a importância de permanecer na fé.
Não é que se a gente permanecer na fé e permanecer cumprindo as coisas que Deus nos manda, nós seremos salvos. Não, nós somos salvos pela obra de Cristo Jesus. Mas se nós compreendemos a salvação e temos essa fé, nós vamos viver dessa forma, santa, inculpável, irrepreensível. Nós viveremos dessa maneira, transformados por Cristo Jesus. Ele vem aplicando essa obra em nós e agora, porque Deus já nos vê assim, nós somos chamados a viver dessa forma. Não para que sejamos salvos, mas porque nós já somos salvos. Deus nos transformou e se nós formos transformados, a gente não mais vai viver da forma antiga. As nossas ações mudam, os nossos hábitos mudam. Somos alvo da obra de Cristo. E, portanto, nós devemos permanecer na fé, alicerçados e firmados nela. Nos tornamos homens e também mulheres que têm Cristo como modelo, que imitam a Cristo, que aguardamos o seu retorno no seu reino, que não mais vemos o mundo como ele é hoje, mas aguardamos o mundo transformado, buscamos já viver de modo diferente, mesmo em meio às dificuldades do tempo de hoje. E isso deve guiar a nossa ação diária. Não é algo que você vem domingo ou um sábado à noite na igreja para viver de forma diferente, mas que muda o seu dia a dia, que muda a forma como você se levanta todo dia da manhã, toma seu café, vai trabalhar, ou vai para a escola, vai para a faculdade, vai fazer o que você é chamado para fazer todos os dias. Se você compreendeu a fé, compreendeu quem é Cristo, isso muda os mínimos detalhes, dia após dia. Em tudo aquilo que você faz, você vai vivendo pela fé, firme, alicerçado, firmado nela, aguardando na esperança de Cristo Jesus. Essa fé chegou até nós, como chegou àqueles irmãos lá em Colossos, pela pregação do Evangelho. E glória a Deus por isso. Nós temos fé no Senhor e está chegando em todo mundo. Nós ouvimos esse Evangelho, nós pregamos esse Evangelho, nós vivemos dia após dia, mostrando ao mundo que Ele é real. E o Evangelho vem transformando. Paulo é a prova clara disso, de um perseguidor da igreja, se tornou um servo fiel do Senhor, de um arrogante legalista que se dizia um dos melhores dos fariseus, se tornou um servo extremamente gracioso, porque o Evangelho foi aplicado na vida dele. Ele ouviu, compreendeu e viveu esse Evangelho dia após dia. Ele agora era um estranho para as obras malignas que ele fazia. Ele não vivia mais do mesmo jeito. Ele foi reconciliado com Cristo. Agora ele fazia parte do corpo de Cristo. Ele foi feito santo, inculpável, irrepreensível e não se afastou da fé. E teve o privilégio de servir o Evangelho, até mesmo com suas cadeias, até mesmo com suas dificuldades. Meus irmãos, nós devemos viver a fé assim também. Dia após dia, individualmente falando, nós somos chamados a viver para a honra e glória do nosso Deus. O Senhor, Ele está perto de nós. Ele está sempre conosco. Ele deve ser o centro, o que rege as nossas vidas. Lá quando você estiver na sua casa, quando você estiver no seu trabalho, onde você estiver, haja como se Cristo estivesse com você, porque Ele está. Ele te acompanha em todos os lugares. Ele age em nós, é a nosso favor, e a obra dele é aplicada a cada um de nós. A obra de Cristo é a nosso favor. Ela foi feita no mundo, ela foi feita na igreja e aplicada a cada um de nós. E diante de tudo isso, eu te pergunto mais uma vez, quem é Cristo para você? A gente começou o sermão com essa pergunta e é válido que a gente volte a ela. Cristo é tudo? Tudo o quê? O que Cristo fez para você? O que Ele transformou? Qual que é a obra de Cristo? Como é que ela se aplica a você? Olha para o que Cristo fez. Ele fez um mundo bom. E mesmo quando nós nos separamos do Senhor, Ele veio em nosso favor, para que nós pudéssemos enxergar o tamanho da sua graça, o tamanho do seu amor, o tamanho da sua alegria, do seu poder, da sua soberania. E nós podemos aproveitar o mundo que Cristo fez para a honra e glória dEle. Quando nós trabalhamos, quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós vivemos a vida comum do lar, quando nós temos a vida comunitária na igreja, nós adoramos e servimos ao nosso Deus. Por isso, sirva a Cristo, onde Ele te chamou. Todos nós somos chamados a servir ao Senhor, é aquilo que a gente chama de sacerdócio universal dos crentes. Não são só pastores e presbíteros que servem ao Senhor, todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, homens e mulheres, solteiros e casados, todos servimos ao Senhor com a totalidade das nossas vidas. Sirva ao Senhor onde Ele te chamou, onde Ele te colocou. Cuide do mundo que Deus fez, foi feito para a glória dEle. É um mundo bom que revela o nosso Senhor, e especialmente a nós crentes. Vamos cuidar do mundo que Deus fez, vamos cuidar também da igreja, do corpo de Cristo, que cresce, se desenvolve para a honra e glória dEle.
quando nós apoiamos a igreja, quando nós colaboramos com os nossos dízimos e ofertas, quando nós servimos nos mais diversos ministérios que nós temos a chance de servir na igreja, sejam nas sociedades internas, sejam na escola bíblica dominical, seja no louvor, sirva para a honra e glória do nosso Deus, visualize a Cristo Jesus, não a sua própria glória, não o seu próprio mérito, pois só Cristo é pleno, pois Ele é o dono de tudo e Ele vem aplicando a sua salvação a nós. Tudo o que nós fazemos, uma vez que nós somos salvos e estamos vivos por Cristo Jesus, deve ser para a honra e glória dEle. E lembre-se, Ele aplicou a obra dEle a você, individualmente falando. Ele te elegeu, Ele te escolheu. E por isso eu te pergunto, você ainda vive para os seus delitos e pecados? Ou você vive para Cristo Jesus? Se nós vivemos tendo Cristo como a centralidade das nossas vidas e o servimos em todo o tempo, você acorda numa segunda-feira, talvez, pensando, que mentira que eu vou ter que inventar hoje para o meu chefe? Qual que vai ser a coisa errada que eu vou ter que fazer? Que imposto que eu vou ter que sonegar? Quem que eu vou ter que trair? Você acorda pensando e vivendo essas coisas? Meus irmãos, isso não pode ser assim. Se nós conhecemos a Cristo, nós devemos honrá-lo integralmente, em todo o tempo, porque nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós devemos viver como tal. Que nós vivamos para a honra e glória do nosso Deus. Nossa vida deve ser assim, para glorificar ao Senhor Jesus Cristo em tudo, em cada aspecto. E eu te pergunto mais uma vez, quem é Cristo para você? O texto ele nos dá algumas ideias, a gente poderia pensar em mais, mas vou me limitar aqui a 3 coisas. Primeiro, veja Cristo como seu Deus. Ele é o Criador e sustentador de tudo, Ele detém toda a autoridade, tudo que existe, existe para a honra e glória dEle. Ele é o nosso Deus. Olhe, veja Cristo dessa forma. Ele nos criou e Ele nos dá toda a diretriz. Mas lembre-se, Ele também é o seu mediador. Lembra dos seus pecados que faziam separação entre você e o seu Deus, os seus pensamentos estranhos? Nós éramos inimigos do Senhor pelas nossas obras malignas. Cristo veio, morreu em nosso lugar para nos levar até Ele, para ser o nosso cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ele nos livra. Ele fala com o Senhor, olha, eles são meus. E Ele vem aqui e nos diz, eu morri em lugar de vocês. Esse é Cristo, o nosso mediador, que pagou as nossas dívidas e que pode, sim, nos representar diante de Deus. E glória a Deus por isso, porque Ele é o perfeito mediador. Mas não apenas isso. Ele não é apenas Deus. Ele não é apenas mediador. Ele também é o Senhor. Ele define como nós vamos viver. Santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante do nosso Deus. Meus irmãos, não busque outras coisas, busca o Senhor através da sua palavra, viva para Ele, para a honra e glória dEle. Não busque o que dizem de Jesus aí afora. Eu acho impressionante como as pessoas que não são da igreja amam dizer quem é Cristo Jesus e como é que Ele era. Você quer conhecer a Cristo Jesus? Está aqui, conheça através da palavra. Conheça através com a Escritura, e não é para buscar texto solto, um versículo que fala isso ou que fala aquilo. Conheça profundamente a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Conheça de forma completa para que você possa conhecer e adorar ao seu Deus, seu mediador e seu Salvador. E que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, pensando no nosso PH, mas nossos irmãos também. Que nós possamos, de fato, ver Cristo como Ele deve ser visto, como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso mediador. E que nós possamos usufruir dessa obra que foi feita no mundo para a igreja e é aplicada a cada um de nós. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e que nós possamos ter Cristo como centro e como alvo das nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, bom é estarmos em Tua presença.